Um paciente de 72 anos certa vez me disse: Doutor, faço do mesmo jeito há 50 anos. Mas ultimamente algo parece errado. Ele não estava doente, não tinha começado medicamentos novos, mas o que estava danificando silenciosamente seu corpo era a masturbação. Não o ato em si, e sim a forma como a praticava. E ele não fazia ideia de que isso estava prejudicando o coração, a próstata e até sua capacidade de sentir. Sou a doutora Sandra Pereira, urologista, com mais de 20 anos de experiência ajudando homens FGG, acima de 60 a manter força, circulação e confiança sem vergonha, sem pílulas e sem tentativa e erro. Você ouviu dizer que é saudável? Mas depois dos 60, alguns hábitos íntimos podem silenciosamente tornar-se prejudiciais, sem nenhum sinal de alerta. Neste vídeo vou revelar 7 erros que homens mais velhos cometem durante a masturbação e como corrigi-los, antes que afetem sua energia, seu desempenho ou sua saúde a longo prazo. E o erro número 6 é aquele em que quase todos os homens tropeçam. Vamos começar. Antes de entrarmos no tema, se você ainda não se inscreveu, este é um bom momento para apertar o botão e ativar o sino para não perder conselhos futuros pensados para homens acima de 60. E se este vídeo fala com você, digite 1 nos comentários. Se não, digite 0. Seu feedback me ajuda a criar conteúdos melhores para você. Agora vamos olhar mais de perto o primeiro erro, algo que se tornou mais comum nos últimos anos, e que silenciosamente remodela como seu cérebro e seu corpo respondem ao prazer. Erro 1. Usar pornografia como estímulo. Principal. Ao longo dos anos, inúmeros homens, geralmente no fim dos 60 ou início dos 70, sentaram-se à minha frente com a mesma preocupação discreta. Doutor, parece que não sinto mais muita coisa. É como se meu corpo estivesse ficando dormente e eu não sei porquê. Quase sempre faço uma pergunta simples. Com que frequência você depende de pornografia? E quase todas as vezes os olhos se abaixam não por vergonha, mas porque nunca imaginaram que isso pudesse causar dano. Veja, depois dos 60, o sistema de dopamina do cérebro responsável pelo prazer e pela motivação já não é tão afiado ou flexível quanto antes. Assistir a clipes intermináveis de conteúdo adulto de alta velocidade e alta intensidade inunda o cérebro com mais estímulos do que ele foi projetado para suportar. E quando isso se repete dia após dia, semana após semana, o cérebro se adapta da pior maneira possível, começa a se anestesiar. Isso significa que aquilo de que você antes desfrutava a faísca natural da intimidade começa a desaparecer. O toque já não é o mesmo. O corpo não responde com a mesma rapidez. E mesmo que você ainda seja fisicamente saudável, sua capacidade de se conectar profundamente, de sentir algo real, vai embora em silêncio. O mais triste é que muitos homens mais velhos culpam a si mesmos. Pensam que perderam por causa da idade. Mas na verdade não é a idade, é a superestimulação. E se você não reconfigurar o sistema de resposta do cérebro, esse entorpecimento pode persistir por anos até décadas. Portanto, se notou queda na sensibilidade, na conexão ou na satisfação, não ignore. Esse primeiro erro pode ser a razão oculta por trás de tudo. E o mais surpreendente, o próximo erro não tem a ver com o que você assiste, mas onde faz e como esse ambiente prejudica silenciosamente seu corpo de maneiras que a maioria dos homens não percebe. Erro 2. Masturbar-se sentado no vaso sanitário. Este pode parecer inofensivo a princípio, até conveniente. Ao longo dos anos, conversei com muitos homens mais velhos que admitem discretamente que o banheiro se tornou seu espaço privado não apenas para a higiene, mas para o alívio. É onde ninguém interrompe, a porta tranca e as rotinas parecem seguras. Mas o que a maioria não percebe é que se masturbar sentado, especialmente no vaso, faz muito mais mal do que imaginam. Com o envelhecimento, proteger a circulação torna-se crucial. O fluxo sanguíneo é a base da função sexual saudável, do bem-estar da próstata e até da sua capacidade de se recuperar após o clímax. Sentar por longos períodos, especialmente naquela postura curvada e comprimida que muitos adotam no vaso, restringe o fluxo para a região pélvica, pressiona a próstata, tensiona o assoalho pélvico e sutilmente danifica nervos que já estão mais frágeis com a idade. Tenho visto esse padrão com muita clareza. Homens no fim dos 60 e nos 70 desenvolvem inchaço após urinar, gotejamento, dificuldade para esvaziar totalmente a bexiga ou dor na virilha. E nunca relacionam isso a esse hábito privado. Mas eu posso afirmar como urologista que analisou exames, ouviu histórias e acompanhou resultados. Essa posição aparentemente inocente pode iniciar uma reação em cadeia, lenta que com o tempo piora tudo da intimidade micção. A solução não é complicada, é questão de consciência. Se isso soa familiar, considere mudar o ambiente. Fique em pé, recline-se, dê à área pélvica espaço para respirar e circular. Acredite, sua próstata está pedindo silenciosamente para você parar de espremê-la. Se você achou este erro surpreendente, espere até ouvir o próximo. É algo que a maioria dos homens mais velhos faz sem perceber e que secretamente reprograma o corpo para sentir
menos a cada tentativa de prazer. Erro 3. Apressar a experiência. Um dos hábitos mais comuns que observo, especialmente em quem passou décadas sob estresse, rotina ou simplesmente aprendeu a manter tudo rápido e silencioso, é correr durante a masturbação. Tratam como uma tarefa a cumprir, um momento a ser vencido, em vez de algo para ser sentido plenamente. Mas aqui está o problema. Depois dos 60, o corpo não funciona bem sob pressão literal ou emocional. Já ouvi pacientes dizerem, doutor, só quero terminar. Não tenho tempo para prolongar. Ao apressar, você coloca o sistema nervoso em estado de tensão. A frequência cardíaca sobe rápido demais, os vasos se contraem, os benefícios relaxantes e hormonais do orgasmo, ocitocina, dopamina, serotonina não atingem seu potencial. Você pode até chegar ao clímax, mas o corpo não recebe a verdadeira recompensa. Em vez de se sentir satisfeito, você se sente mais vazio. Em vez de energizado, fica esgotado. Pior, esse padrão de pressa ensina ao corpo que o prazer é rápido, raso e desconectado. Com o tempo, você começa a perder sensibilidade, não sustenta a excitação. Luta para manter o interesse com um parceiro e acha que é só a idade. Não é. É o hábito da urgência que rouba, silenciosamente, algo muito mais poderoso do que alguns minutos de alívio. Desacelere. Faça de cada momento algo intencional. Seu corpo ainda é capaz de sensações profundas. Se você der espaço para sentir, respire, pause e não há mais. Linha de chegada à presença. Falando em presença, a maioria dos homens nem percebe que está negligenciando um dos grupos musculares mais importantes do corpo masculino, um sistema oculto que controla tudo, da força da ereção ao controle da bexiga. É o próximo tema. E quando você o entender, tudo na sua saúde sexual pode mudar. Erro 4. Ignorar o assoalho pélvico. A maioria dos homens nunca ouviu falar dele e, no entanto, o assoalho pélvico é uma das partes mais vitais do corpo, especialmente depois dos 60. É a base sobre a bexiga, a próstata e os órgãos sexuais, o motor oculto que alimenta tudo, das ereções aos orgasmos e ao controle urinário. Quando esse conjunto muscular está fraco ou negligenciado, tudo começa a sofrer silenciosa, porém profundamente. Lembro de um homem no fim dos 60, ex-atleta e pai orgulhoso, que veio reclamar de queda no desempenho sexual. Doutor, disse, eu como bem me exercito, mas algo simplesmente não funciona mais. O que ele não percebia era que seu assoalho pélvico, antes forte e ativo na juventude, havia ficado adormecido. Anos sentado, acumulando tensão no baixo ventre e, ignorando essa região, deixaram-no desconectado e com dificuldades. Ao se masturbar sem ativar o assoalho pélvico, ou pior, ao forçar e fazer pressão, você coloca a carga desnecessária sobre a próstata e enfraquece, justamente os músculos que deveriam sustentá-la. Com o tempo, isso leva a vazamentos, gotejamento, pior qualidade de ereção e menor sensação no clímax. Não é algo que surge de uma vez, vai se instalando silenciosamente ano após ano. A boa notícia é possível reativar esses músculos. Contrair suavemente a área que você usaria para interromper o jato de urina durante a excitação desenvolve consciência e força. Com o tempo, esse hábito simples pode restaurar não apenas a função física, mas também a confiança. E falando em confiança, atividade de mais ou de menos nessa área da sua vida pode desajustar todo o sistema. Talvez surpreenda saber que a frequência com que frequência você se toca pode ter um papel muito maior do que se imagina. Vamos entender o porquê. Erro 5. Frequência alta demais ou baixa demais. Este é um tema sobre o qual muitos homens mais velhos hesitam em falar. Alguns temem estar fazendo demais. Outros se perguntam em silêncio se ficaram tempo demais sem. Entre vergonha, confusão e conselhos ultrapassados, muitos acima dos 60 acabam seguindo um caminho solitário e incerto. O que vejo na prática é o seguinte: os dois extremos podem causar dano. Quando um homem se masturba com muita frequência por hábito, tédio ou emoções não resolvidas, o corpo muitas vezes não acompanha. A energia cai. O tecido da próstata fica irritado e, com o tempo, pode demorar mais para recuperar ou o interesse pela intimidade real pode desaparecer. Torna-se menos sobre desejo e mais sobre rotina, o que embota o sistema nervoso e esgota a vitalidade. No outro extremo, alguns param totalmente por medicação, questões de saúde, culpa religiosa ou a crença de que agora estão velhos demais. O que não percebem é que o corpo, como qualquer sistema, precisa de circulação regular. A excitação sexual, mesmo sem orgasmo, ajuda a manter o fluxo de sangue nos genitais, nutre terminações nervosas e mantém a força erétil. Quando isso falta por muito tempo, instala-se a atrofia. O desejo diminui e a porta para a conexão física e emocional começa a se fechar sem aviso. Não existe um número perfeito, mas para a maioria dos homens acima de 60, 1-2 vezes por semana, feito com presença e cuidado, costuma ser um bom ponto de equilíbrio. Permite manter a circulação, restaurar o ritmo
hormonal e manter o sistema vivo sem exaustão. Lembre-se, não se trata de regras, e sim de escuta. Com a idade, o corpo fala baixo. A chave é aprender a ouvi-lo. E mesmo quando a frequência está certa, um erro comum ainda pode desfazer todo o progresso. É algo que a maioria faz instintivamente, sem perceber que está lesando os nervos e mudando a própria forma do pênis. Veja a seguir. Erro 6. Usar pressão ou força em excesso. Este é um dos erros mais ignorados e um dos mais danosos que vejo em homens mais velhos. Perdi a conta de quantos pacientes se sentaram à minha frente, frustrados e confusos, dizendo coisas como: Doutor, não sinto como antes, ou está exigindo mais esforço do que nunca. Por trás dessas frases, muitas vezes há um hábito silencioso em que nunca pensaram duas vezes usar pressão demais ao se tocar. Eu entendo, à medida que a sensibilidade diminui com a idade, a resposta natural é apertar mais, pressionar mais forte ou tentar recriar a sensação perdida com intensidade. Mas aqui está a verdade que o corpo tenta dizer. Força não restaura a sensação, ela a destrói. Os nervos do pênis são delicados, especialmente nos 60, 70 e além. Anos de fricção agressiva, apertos fortes ou uso de objetos. Superfícies que aplicam força excessiva podem causar danos físicos reais, microfissuras no tecido, perda de elasticidade, até cicatrizes internas que podem levar à curvatura, menor fluxo sanguíneo e dor durante a excitação. Não é apenas desconfortável, pode mudar permanentemente a anatomia. Esse tipo de trauma é um ladrão silencioso. Não aparece da noite para o dia, se acumula lentamente e, quando você percebe a diferença, o dano já está bem adiantado. Há ainda outra camada. Quando o homem sente que precisa lutar pelo prazer, ele se desconecta da alegria do ato. Vira batalha, não cuidado. Só esse padrão mental já pode remodelar a capacidade do corpo de relaxar e receber. Portanto, seja mais gentil. Seu corpo merece e o seu eu futuro vai agradecer. Falando em desconexão, há um último erro que vai além da técnica, além do corpo. É algo emocional, até espiritual e, infelizmente, muito comum entre homens mais velhos. E talvez seja o mais nocivo de todos. Vamos falar sobre ele. Erro 7. Masturbar-se sem emoção, conexão ou intenção. Este é o erro mais invisível e muitas vezes o mais doloroso. Não é sobre o que você faz, com que frequência ou onde. É sobre como você se sente quando faz. Com o tempo, muitos homens mais velhos passam a ver o autoerotismo como algo mecânico, rotineiro, vazio, sem significado. Torna-se uma fuga silenciosa da solidão, ou um hábito opaco feito sem pensamento, sem emoção e sem intenção. Conversei com muitos homens nos 60, 70, e além que dizem a mesma coisa. Não é como antes, ou nem sei mais por que me esforço. A verdade é que o corpo ainda pode funcionar, mas o coração não está ali. Falta conexão, presença, calor e essa distância emocional cobram um preço não só mental, mas físico. Quando a masturbação se desconecta da emoção, o sistema nervoso é treinado a esperar prazer sem propósito. Você pode até chegar ao clímax, mas o cérebro e o corpo não liberam os mesmos hormônios reparadores. Você não recebe a ocitocina que eleva o humor, nem a dopamina que sustenta a motivação. Em vez disso, fica uma sensação de apatia, uma sombra do que a experiência já foi. Mais profundamente, reforça-se a ideia de que o prazer é algo a ser feito sozinho, em silêncio, sem alegria, mas não precisa ser assim. Mesmo o toque a sós pode ser sagrado, atento e afirmador. Um momento de reconexão com o corpo que envelhece não com vergonha, mas com gratidão. Seu corpo ainda é seu. Ainda sente, ainda importa. Agora que exploramos os 7 erros, vamos juntar tudo, porque a verdadeira transformação começa quando você entende como reconstruir, como reconectar com força, confiança e vitalidade em qualquer idade. Vamos falar do que vem a seguir. Não ignorar o quadro maior. Seu corpo ainda está falando com você. Se você chegou até aqui, quero falar não só como médico, mas como alguém que respeita profundamente a jornada que você vive. Ao longo dos anos, vi tantos homens bons lutarem em silêncio. Culpam a idade. Culpam o tempo. Alguns até culpam a si mesmos. Mas a verdade é, ninguém nos ensinou a cuidar do corpo à medida que ele envelhece, especialmente no que diz respeito à sexualidade, prazer e conexão. Você acabou de ouvir os 7 erros mais comuns que homens mais velhos cometem em relação à masturbação, e nenhum deles nasce de preguiça ou ignorância, mas de hábito. Décadas fazendo o que funcionava. Sem perceber que o corpo, como a vida muda, circulação mais lenta, próstata mais sensível, um sistema nervoso que já não tolera força ou descuido, um coração que deseja não apenas sensação, mas sentido. Deixe-me ser claro, não há nada vergonhoso em se tocar. Não há nada vergonhoso em buscar conforto, alívio ou até alegria por meio do próprio corpo. O que se torna perigoso é quando paramos de prestar atenção, quando apressamos, quando desconectamos, quando presumimos que o que funcionou antes sempre funcionará. Veja, cada um desses erros, usar pornografia em excesso,
masturbar-se em posições inadequadas, apressar o processo, negligenciar o assoalho pélvico, fazer de mais ou de menos, aplicar pressão excessiva ou fazer sem emoção, tem algo em comum: desconexão. Essa é a verdadeira ameaça. Não a idade, não o desejo, mas a erosão lenta da conexão com o próprio corpo, com o próprio prazer e com a própria vitalidade. A boa notícia não é tarde, nunca é. Seu corpo ainda está falando com você, mesmo que mais baixo, mesmo que demore mais para responder, mesmo que as coisas não pareçam as mesmas, ele continua vivo e quer sua atenção. Seu cuidado, seu respeito. Como um carro clássico, precisa de uma condução diferente com a idade, e isso não o torna menos valioso. Em muitos sentidos, o torna mais sagrado. O que fazer agora? Comece. Seja mais gentil, seja mais consciente. Reaprenda o território do seu corpo. Use intenção, não hábito. Curiosidade, não vergonha. Pare de perseguir desempenho e passe a honrar a sensação. Não tenha medo de respirar, pausar, sentir e, sobretudo, não pare de acreditar que a conexão ainda é possível consigo mesmo e com os outros. Já vi homens nos 60, 70 e, até início dos 80, transformarem sua saúde, sua intimidade e sua energia, quando deixaram de ver o envelhecimento como fim e passaram a vê-lo como mudança. Você merece essa mudança, merece voltar a sentir, merece viver com consciência, força e dignidade, mesmo nos cantos mais íntimos da sua vida. Porque no fim das contas não se trata apenas de evitar erros. É sobre reclamar o poder silencioso que ainda existe em você. E eu garanto, ele ainda está lá. Agora pegue o que aprendeu, aplique com gentileza e lembre-se: seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão em como você escolhe viver este próximo capítulo. Com cuidado, com sabedoria e com orgulho. Se isso ajudou, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar com outro homem que precise ouvir esta mensagem. M.